Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o livro de Filemão e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado. Como funcionava a escravidão no período antigo, na época bíblia, nesses 1400 anos onde a Bíblia conta de história, onde o período que a Bíblia foi escrita. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características, como funcionava e o que a Bíblia fala acerca da escravidão ou da libertação dos escravos. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Para se terem uma ideia, quando Paulo escreve a carta a Filemão, falando de Onésimo, pedindo reconciliação e perdão, estamos no período romano, no último período da época da escrita bíblica, no último período desses 1400 anos, onde a Bíblia, o período que a Bíblia conta relatos históricos, 1/3 da população do Império Romano era escrava. 1/3, 33% das pessoas que habitavam no mundo conhecido da época era formado por escravos. E os escravos não tinham nenhum direito. Se um escravo fugisse, ele poderia ser condenado a viver em correntes por resto da sua vida, morrer numa prisão, condenados a irem trabalhar em minas e só sair das minas num caixão, condenados a, talvez se houvesse um coração melhorzinho assim do seu dono, ele poderia ser marcado no rosto como um escravo fugitivo, então todo mundo ia reconhecer, se ele fugisse de novo, todo mundo ia reconhecer ele como um escravo e como um fugitivo, ele ia ser marcado no rosto, como um boi, por exemplo, é marcado com aqueles negócios de ferro e fogo. Então ele ia ser marcado no rosto, todo mundo ia conhecer ele como um escravo fugitivo, um escravo que tinha fugido, mesmo que ele tivesse sido recuperado, um escravo que tinha tendência de ser um fugitivo, ou também, dependendo do tipo de fuga, de rebelião que ele tinha feito, ou se ele tinha causado muito mal ao seu dono, ou algum tipo de defraudação, ele poderia também ser crucificado. Não tinha direito nenhum escravo. E não tinha aquela ideia de um escravo livre, era bem raro, talvez os guerreiros, os gladiadores poderiam ter a chance de se tornarem escravos livres, mas era muito raro um dono libertar um escravo ou dar uma carta de alforria. Então era muito difícil a época, Então esse era o período. Então quando Paulo escreve a Filemão e fala que ele defraudou e fala que ele estava com alguma dívida e fala, eu vou recompensar isso, eu vou assumir a dívida de Onésimo, o seu escravo, para que você o receba não mais como escravo, mas o receba como um irmão em Cristo. Paulo está querendo proteger também a vida de Onésimo, querendo proteger ele da lei romana, não da pessoa de Filemão, porque ele acreditava que Filemão, sendo um cristão, iria perdoá-lo, ia permitir a reconciliação, mas protegê-lo também, fazer com que Filemão, de alguma forma, protegesse diante da lei, ou tirasse a denúncia que já tinha feito. Por exemplo, talvez Filemão tinha denunciado ele às autoridades romanas como um escravo fugitivo, ele poderia ser preso, então tinha que tirar essa denúncia, que não fosse preso quando voltasse a Colossos, não tivesse a chance de seu rosto marcado, ou ter que ser levado às minas para trabalhar, ou mesmo, dependendo do tipo de denúncia que foi feita, ele poderia correr o risco de vida, ou ser preso pro resto da vida, ou talvez ser crucificado. Esse talvez seja também um dos grandes apelos de Paulo. Então a gente entender isso, como é que funcionava na época que Paulo escreve a Filemão, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Paulo não poderia ir presencialmente porque Paulo estava preso, mesmo que estivesse preso ele, numa residência, ele não poderia sair, ele estava esperando o seu julgamento, então ele não poderia sair e ir até Colossos para defender Onésimo presencialmente, mas ele manda essa carta e com a certeza de que seria bem recebida essa carta e que todos os pedidos de Paulo seriam acolhidos. Mas como é que era a escravidão na época? Eu já falei da época de Roma, mas a escravidão já é uma coisa que acontece em todo o período bíblico. Abraão tinha escrava, a Sara, esposa de Abraão, a gente vê que ele tinha a serva Agar, que foi dada pelo faraó de presente para Abraão. Então a Sara tinha uma escrava, Agar, e nós vemos que tudo que aconteceu com a escrava, Então, as recomendações bíblicas são de tratar bem os escravos, nesse período, Bem que não existia lei ainda, não existia a Torá, então não existia uma proteção. Quando surge a Torá, existe uma proteção especial aos escravos, A razão da escravidão eram duas na época, basicamente. Razões econômicas acontecendo dentro do próprio povo, Porque tu tinha uma dívida com alguém, tu se colocava à disposição como escravo, por aquela pessoa para servi-la, talvez até pelo resto da vida em algumas sociedades. Na sociedade
na sociedade judaica, na sociedade bíblica, na sociedade hebraica, né, a proteção da lei, a proteção da Torá era que no máximo 7 anos, né? Mas não é um período de, começou a ser escravo agora, dura 7 anos. Existia o ano do jubileu ali, o ano de 7 em 7 anos, então se faltava um ano, ela serviria apenas um ano e depois seria liberta, como todos os escravos de Israel deveriam ser libertos, deveriam receber uma carta de alforria. Era uma ideia da identidade do povo judaico por meio da lei, de proteger a sociedade judaica, de proteger o povo de Deus e de não permitir que houvessem escravos eternos dentro do povo. Então eles tinham que libertar os escravos em cada 7 em 7 anos, durante o período do ano sabático, né? Então eles eram obrigados a libertar todos os escravos do povo ali naquela época, que eram escravos feitos por dívida, né? Escravos de dívida econômica, eu devia algo para alguém, então eu deveria ser liberto naquela época. E muito mais do que isso, o seu território, a sua terra, o lugar onde ele tinha como herança, deveria ser devolvido para ele. Então era uma coisa que a lei protegia, a própria Bíblia explica dessa forma. Existiam os escravos militares, né? O próprio povo de Israel foi escravo militar, né? Sofreram como escravos, por exemplo, durante 400 anos no Egito, né? E só foram libertos por causa da mão poderosa de Deus. Então eles eram escravos e ficaram escravos lá durante 400 anos no Egito, na verdade 430 anos de escravidão, então eles sofreram com a escravidão no Egito. Então, muito comum na época também, Roma fazia muito isso. Na época de Roma, por exemplo, eles avançavam contra um território, conquistavam aquele território, e todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças daquele território que fez guerra contra Roma, ou que resistiu, né, a Roma de maneira rebelde, todos eles se tornavam escravos. Aqueles que eram sobreviventes, que não morriam na guerra, com certeza se tornavam escravos de Roma. Então Roma tinha muitos escravos, como eu falei no início. 1/3 da população do Império Romano era feita de escravos. É muita gente mesmo. Era assim a realidade. A Bíblia não fala de uma ideia de libertação de escravos, né? Essa ideia de questão social, de questão política, de pedir a abolição de escravidão, muitos questionamentos acerca disso, mas era uma cultura muito natural da época. A grande preocupação bíblica, por exemplo, a grande preocupação de Paulo é entender que os escravos também foram chamados para serem discípulos de Jesus, foram chamados para serem salvos em Cristo Jesus, e o tratamento daqueles que eram donos de escravos era esse tratamento em amor em Cristo, de perdoar, de reconciliar, de fazer com que eles fossem bem tratados, que eles fossem amados e, em muitos casos, com certeza, que eles fossem libertos, que eles fossem aceitos nos lares como um irmão, como uma pessoa da família e não mais como um escravo. Era assim que a Bíblia tratava, assim como o cristianismo primitivo tratava essa relação da escravatura na época bíblica. Então, espero ter te ajudado, espero ter falado do teu coração sobre isso, espero ter tirado todas as tuas dúvidas, e quando você ler a Bíblia e ver a palavra escravo, você vai entender como era a relação bíblica com a escravidão. E entender também, né, que quando a palavra servo aparece, essa palavra servo no original muitas vezes é escravo, né? Então Cristo se fez servo. Essa ideia de se fez servo é como se ele tivesse se feito escravo da gente, para trabalhar para a gente, para servir a gente. É mais ou menos essa ideia. Se Cristo serviu, é por isso que ele diz que nós devemos nos considerar os outros superiores a nós mesmos, considerar os outros como autoridade, e nós devemos servir uns aos outros como Cristo nos serviu. Nós devemos nos colocar nessa posição de obedecer aos nossos irmãos, de se colocar à disposição para servi-los em todo e qualquer momento de acordo com as suas necessidades. E todos devem fazer isso mutuamente, porque essa é a vontade bíblica. Esse ensinamento serve para nós, para cada um de nós. E quando ele diz assim, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos, é esse. Aquele que está disposto a ser líder, se colocar à disposição para servir todo mundo nesse entendimento. Essa palavra, no original, é a palavra escravo. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado, espero ter contribuído para a sua leitura bíblica, para a sua interpretação da Bíblia, quando você fizer a sua interpretação, fizer as suas leituras para entender melhor a Bíblia, a cultura da época, e eu espero que você cresça sempre quando você lê e passar por passagem que fala de escravidão. Grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.